paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus, que é linda, poderosa e eficaz. Estamos trabalhando no livro de Êxodo, esse livro lindo, maravilhoso, que é a história de Moisés. Hoje vamos falar capítulo 32, do 25 ao 35. Ontem, gente, vocês lembram que foi feito um bezerro de ouro. Quando Moisés chegou, quebrou as tábuas até no pé do monte, porque viu a falta de reverência, o pecado absurdo que aquele povo cometeu. Hoje a gente vai ver as consequências daquele pecado, porque tudo tem consequência. O tema hoje é não fira a santidade de Deus. O que é ferir a santidade de Deus? É pecado. Eles pecaram, eles fizeram a maior farra com aquele bezerro de ouro, houve consequência. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então eu e você tem que andar com seriedade com as coisas de Deus. Temos que andar com prudência, temos que vigiar. Porque servir a Deus é maravilhoso, mas não se serve de qualquer jeito. A gente serve com ordem e decência, a gente serve adorando, a gente serve com reverência, a gente serve com santidade. Cuidado com a língua, cuidado com a fofoca, com a calúnia, porque tudo isso fere a santidade de Deus, não só é a idolatria. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. É Êxodo 32, a partir do 25. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido-se, deixando despidos para a vergonha entre os seus inimigos. Veja que eles estavam despidos. Pense a direção que tomou essa farra. A Bíblia diz lá em Salmo 42 que um abismo chamou outro abismo. Ou é Salmo 40 ou é Salmo 42, agora não estou lembrada, perdão. Mas um abismo chamou outro abismo. A gente tem que ter cuidado daqui. Veja que adorando imagem, tipo um bacanal. Por quê? Porque não vigiaram. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Sempre tem aqueles que não acompanham o erro, né? Sempre tem aqueles que estão ali, mas está do lado certo. E glória a Deus por isso. Disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passa e tornai pelo arraial de porta em porta e mata cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Naquela época era olho por olho, dente por dente. E a espada ali começou a matar. Mas hoje eu e você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmo 119, verso 105 diz o quê? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É essa espada que nos orienta, para a gente não ferir a santidade de Deus. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, então caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Por que morreram? Porque não vigiaram. Porque morreram? Porque não obedeceram. Porque morreram? Porque preferiram adorar a imagem de estar na direção do Senhor. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. Isto para que eles vos concedam hoje uma bênção. Veja que eles tinham que ser contra aqueles que estavam no pecado. Mas eles tinham que se consagrar e se cuidar aqueles que não pecaram, para receber uma bênção da parte do Senhor. Aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Moisés era um homem maravilhoso, né? Que estava ali sempre para lutar por aquele povo. Mas a gente tem hora que tem que ter vigilância. Porque quando a gente for ler na palavra, a gente sabe que Moisés não entrou na terra prometida e a culpa foi deles. Não, se a pessoa não quer andar com Deus, fuja da aparência do mal. Deixe só, sendo família ou não. Porque quem acompanha o erro acaba errando também. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro.
Agora, pois, perdoa os seus pecados, se não risca-me, peço-te, do teu livro que está escrito. Veja que Moisés ali lutando pelo aquele povo com unhas e dentes. A segunda vez que Moisés pede para riscar o nome dele do livro. Não é assim. A gente gosta das pessoas, a gente prega para as pessoas. Agora, chegar ao ponto de estar passando a mão o tempo todo, não. Porque quando a pessoa não quer, Deus não quer. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu e você tem que estar do lado de quem quer Deus. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Deus risca. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afastou-me de Deus? O pecado. Não é verdade? Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei nele o seu pecado. Deus visita. Deus visita para abençoar, visita. Mas Deus visita quem está em pecado, com certeza. Porque toda ação tem uma reação. Não é verdade? Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Veja que o povo foi ferido. Ele foi ferido porque Deus quis? Não. Ele foi ferido porque foi as consequências dele. Eles que escolheram adorar um bezerro de ouro. Eles que escolheram estar no pecado. Eles tinham experiência com Deus, mas não vigiaram. Muitas vezes se tem experiência com Deus, livramento, bênção, proteção, mas prefere continuar adorando imagens, levantando bezerro de ouro, pecado de várias formas. Cuidado em rodinha de más conversações. Cuidado em estar com pessoas que não têm compromisso com Deus. Porque você vai acabar fazendo o mesmo. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que diz aqui em Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quer dizer, quem se desvia de ouvir a lei, os mandamentos do Senhor, a oração dele ou dela é abominável. Deus não escuta, porque Deus é santo. Ele não diz que quem for santo se santifique mais e quem for sujo se suje mais. Então a gente tem que se santificar. A gente tem que estar perto de pessoas que somam conosco para cada dia a gente crescer com o Senhor. Não diminuir, não descer, não é verdade? Olha o que diz Isaías 59, 1 e 2. 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus escuta. A mão dele não está encolhida, ele salva. Não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ele não está com a mão encolhida, ele salva, ele escuta, mas precisa a minha parte e a sua ser feita. Olha como é sério o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os vossos rostos de vós, encobre o seu rosto de vós, quer dizer, o rosto do Senhor fica coberto, para que não os ouça. O rosto do Senhor fica encoberto, ele não escuta quando se está no pecado. Ele não escuta quando as pessoas estão fazendo coisas que ferem a santidade dele. Ele cobra, porque ele disse a Moisés que ia visitar aquele povo. Deus é amor, mas é justiça. Aí você pode dizer, Deus é ruim? Não. Foi a escolha deles. Quem procurou o bezerro de ouro foi eles. Quem ignorou porque Moisés estava demorando foi eles. Quem viu grandes milagres foi eles. Mas agora estavam sendo ingratos. Que eu e você lê isso aqui como aprendizado, colocando em prática e entendendo que coisa boa é ser fiel ao Senhor. Ah, mas está numa luta, mas amanhã vai passar. Vem a bênção. Ah, estou enfermo, amanhã vai ficar boa. Ah, você não sabe o problema na minha casa. Continue orando que o milagre chega. Agora, acima de tudo, fidelidade com o Senhor. Não fira a santidade de Deus. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.